gerar altos lucros. Isso porque a startup possui alta capacidade de crescimento no mercado físico ou até virtual. Assim, o nosso trabalho busca alinhar os processos existentes nos sistemas de informação com a criação de uma startup fictícia que é voltada para as pessoas que estão preocupadas com a saúde. Levando isso para o nosso cenário atual, nós sabemos que o Brasil é um país que possui um alto índice de obesidade. Muita gente, buscando se livrar desse mal, recorrem a dietas malucas ou até cirurgias plásticas, e isso pode acabar afetando a saúde. Foi pensando nisso que a nossa startup buscaria funcionar da seguinte forma: o médico irá passar ao seu paciente uma dieta específica para ele através de um aplicativo, ao invés de oferecer a dieta de um método que a gente conhece, que é de uma forma impressa. O aplicativo avisaria as horas certas em que o paciente deve se alimentar e o número de calorias indicadas. Isso iria facilitar muito, pois o paciente não precisaria mais andar com uma dieta impressa e ele não poderia mais se preocupar se ele iria esquecer de se alimentar, enfim. Bom, a escolha do tema se deu através da necessidade de um dos integrantes do nosso grupo de ter um aplicativo que o avisasse com uma opção de cardápio, como ele deve se alimentar para seguir a dieta que foi receitada pelo seu médico. A startup e a GSI. O principal tipo de SI que foi identificado foi o sistema de processamento de transações, pois ele funcionaria como um apoio aos médicos para acompanharem as dietas. E tem também o sistema de automação de escritório, que ele é importante pois ele alerta os pacientes a hora certa em que ele deve se alimentar. Ambos os sistemas são de informações operacionais. O principal sistema de informação classificado pelo nível estrutural é o sistema de informações operacionais, porque ele cumpre as ações elaboradas pelo nível tático, de caráter mais departamental, de curto prazo e local, e pelo nível estratégico, porque ele abrange a totalidade da organização de longo prazo, no caso do nosso aplicativo. Os principais sistemas de informação classificados pela estrutura são o pessoal e o interorganizacional. Ele é pessoal, pois ele haveria o médico que compartilharia uma determinada dieta em um banco de dados de acesso restrito. É também interorganizacional, porque ele trata de troca eletrônica de dados entre redes, médico, celular e o banco de dados. Falando agora um pouco sobre o ciclo de vida. Se espera que o app tenha uma vida longa, já que ele acompanha um setor que precisa estar sempre em constantes melhorias, que é o caso da saúde. Assim, é esperado que o aplicativo atinja um elevado grau de maturidade em seus primeiros estágios de vida. Em relação à qualidade, o SPT, que é o Sistema de Processamento de Transações, seria um sistema que funcionaria como apoio aos médicos, porque ele é altamente funcional, já que os médicos iriam acompanhar a dieta dos seus pacientes. Ele também é confiável, usável, eficiente e fácil de ser corrigido em caso de falhas. Sobre os riscos e as causas de falhas. A pressa para atingir o sucesso do sistema e a fama entre diversos médicos deverá ser reduzida pelos gestores, que deverão ter paciência para com os analistas e o pessoal responsável por fazer a divulgação. Turnover não será uma dificuldade, até porque haveria um pessoal altamente
usado pelos usuários. Outro indicador que a gente pode usar é a satisfação do cliente, porque precisamos do feedback dos usuários para estarmos sempre buscando a melhoria contínua. Por último, podemos também usar a taxa de conversão para sabermos se o aplicativo é capaz de transformar dados em informação. Bom, caso a gente adote o PDI na startup, ele pode ser bem útil na construção de uma imagem positiva para a empresa. Porque o PDI está relacionado com os primeiros passos do projeto, onde ele estuda a empresa para determinar os fatores críticos de sucesso. Esses fatores críticos de sucesso, como exemplo, temos o apoio da alta gerência, que ele é necessário já que toda a equipe participa desde o planejamento até a administração. Um outro fator crítico é a participação na organização, que também é essencial, já que nós precisamos conhecer os usuários e o mercado, para que a gente possa definir os problemas para evitá-los no futuro. Outro fator crítico de sucesso importante para nós é relacionado às novas tecnologias, porque tem a ver com fatores motivacionais e busca sempre atualizações nesse mundo virtual. Bom, nós também encontramos alguns paradoxos organizacionais, que seria assim, por mais que a gente pense que essa ideia vai ser agregada por muitas pessoas, por ser uma ideia inovadora, um paradoxo é justamente esse, que as pessoas têm uma certa resistência ao que é novo e elas podem não se adequar. Bom, a questão de uma startup, ela está diretamente relacionada com o funcionamento do sistema dela. Porque, bom, é o sistema que vai fazer o aplicativo funcionar, né? E como a gente implanta os sistemas escolhidos? Bom, a gente vai seguir essas 5 etapas de implantação, que seria o levantamento das necessidades, elaboração de testes, treinamento, dificuldades e manutenção. No levantamento das necessidades, a empresa ela busca atender às percepções que ela tem sobre quais são as necessidades dela. Nesse caso, uma das nossas necessidades é o uso de sistemas de informação no nível operacional, como citado anteriormente, em nível estrutural e interorganizacional. No caso de elaboração de testes, a gente pode citar como, por exemplo, a consideração de diversas oportunidades que o mercado nos oferece, bem como serviços diversos, como softwares que podem gerar impactos diretos na sobrevivência da empresa. Por isso que a gente deve sempre levar em conta a vida útil e o preço dos sistemas que vão garantir o funcionamento da nossa startup. O treinamento. Bom, nessa etapa, a gente engloba tanto o treinamento dos empreendedores, que no caso somos nós, como também os usuários, ambos os lados, médicos e pacientes, né? As dificuldades. A gente acredita que pode existir uma dificuldade quanto à aceitação do uso desse aplicativo, porque, bom, quanto à implantação, pode existir uma resistência quanto à aderência do uso. A manutenção, ela deverá ser sempre feita com frequência a fim de evitar custos desnecessários no futuro, porque o projeto envolve um grande número de usuários e por isso grandes números de dados a serem processados, o que pode alavancar o número de chances de ocorrerem mais falhas. Bom, agora, por que utilizar o sistema ERP? Nesse sentido de necessidade do uso do ERP, a gente buscou utilizar um ERP que seja capaz de integrar todas as informações fornecidas pelas clínicas cadastradas, os médicos, os pacientes, porque
visando a melhoria da saúde e a preservação do tempo, que hoje em dia é uma coisa sagrada. Como deve ser a minha logística? Bom, o nosso projeto não vai demandar muito espaço físico. Ele é um aplicativo de longo alcance, ele pode ser utilizado por médicos e pacientes no mundo todo. Os sistemas que o nosso projeto utilizaria é o ERP, que é capaz de criar um fluxo contínuo de processos, o WMS, que vai oferecer um alto desempenho no gerenciamento das informações, o APS, que é um software especializado em programação e planejamento, ele que vai ser capaz de definir a sequência do cardápio que vai ser seguido pelo paciente a qualquer momento, o EDI, que vai possibilitar a comunicação entre os participantes de toda essa cadeia de comunicação entre médico e paciente. Então, o ERP, basicamente, seria fundamental na operacionalização e automação das atividades da empresa, sempre buscando a eficiência e a eficácia do aplicativo na realização daquilo que ele foi designado para fazer. O WMS vai facilitar a integração da comunicação e das trocas de informações. De que forma os sistemas se relacionam? Todos esses sistemas vão interagir com o ERP. O ERP ele pode ser considerado no nosso aplicativo o principal sistema, pois ele trata de um fluxo de processos. Um fluxo de processos também é um fluxo de dados. Outros sistemas analisados anteriormente no nosso trabalho apresentados aqui tratam de armazenamento de dados. Então o ERP vai integrar todos esses outros sistemas. Ele vai ser o principal sistema porque ele vai realizar e garantir a principal atribuição do aplicativo, que é o fluxo de informações entre médico e paciente. Eu devo usar o CRM no projeto. Bom, a nossa startup é totalmente a prestação de um serviço para o cliente. Então a gente quer incorporar o cliente ao máximo no nosso processo. A gente precisa incorporar o cliente para obter satisfação, a gente vai precisar de feedback dos clientes, a gente precisa de feedback dos médicos. Então, quanto mais o cliente participar do nosso aplicativo, melhor o nosso aplicativo vai atender às necessidades do próximo cliente. Mas qual tipo de CRM? Com CRM colaborativo é possível personalizar o ambiente do aplicativo identificando o cliente através do login e senha que ele usa. O CRM operacional pode dar suporte aos usuários. Ele desenvolve diversas funções como acesso a qualquer calendário, agendamento, sempre visando a melhoria das operações do nosso aplicativo. Bom, então agora a gente vai apresentar o novo para finalizar o nosso trabalho. Todos os sistemas que foram citados anteriormente possuem uma certa aderência com as estratégias de negócios que a gente pretende seguir na nossa startup. Porque todos eles trabalham de uma maneira conjunta para atingir os objetivos que foram propostos a princípio. Mas a gente pode ressaltar a importância de um sistema de ERP integrador e de uma ferramenta como o CRM, por exemplo, que nos oferece um contato quase que direto com o usuário. Além disso, a nossa empresa necessita possuir uma base de dados confiável e utilizar de ferramentas como o data mining, que nos permite compreender o comportamento dos dados usando técnicas de aprendizagem, buscando encontrar padrões nesses conjuntos de dados que serão transformados posteriormente em informações